Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um dos nossos estudos bíblicos às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar neste momento para começar o nosso estudo em 1 João. Hoje vamos iniciar o capítulo 3 desta carta do apóstolo João. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais este momento. Conduz-nos, Senhor, neste estudo e que possamos compreendê-lo, ajudados pelo Teu Espírito Santo e aplicá-lo às nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura então de 1 João, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Verso 1: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Não pratica a justiça, não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Até aqui, verso 10. Vamos então começar a partir do verso 1 aí, o nosso estudo, capítulo 3 da primeira carta de João. No verso 1 então, nós lemos: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Deus nos ama a ponto de fazer de nós seus filhos. Este é, em relação a nós,
o tamanho do amor de Deus. Ele quis nos fazer seus filhos. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que significa ser filhos de Deus. Qual que é, inclusive, o significado na Bíblia de filhos por adoção. Deus nos ama a ponto de fazer de nós seus filhos. Sabemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único Deus Filho. Mas Deus quis que nós também nos tornássemos seus filhos, e João diz: o que de fato somos. Nós realmente somos filhos de Deus, e não é aquele tratamento genérico que as pessoas geralmente dão à criação de Deus. Filhos de Deus, porque Ele criou a todos. Existem filhos assim, de forma mais específica, considerados pelo próprio Deus e não simplesmente porque foram criados por Ele. Então o apóstolo João diz: o que de fato somos? Filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus tem um sentido mais profundo do que a adoção da forma como entendemos. Adoção, para muitos de nós, nem podemos dizer para todos, porque aquelas pessoas que realmente consideram filhos adotados como seus filhos no coração, é como se eles fossem legítimos, mas ainda assim nós somos obrigados a dizer, é como se eles fossem legítimos. Daí, é claro, não há espaço para nenhum preconceito, nenhuma discriminação, mas infelizmente o ser humano tende a este tipo de sentimento negativo. Ainda quando alguém considera um filho adotado como filho legítimo, e ele é sim, porque ele foi inclusive legalmente reconhecido como filho daquele casal, então é sim. Muito mais importante do que isso, inclusive, é que é filho do coração. Mas por causa desta questão de falarmos em filhos, feitos filhos por adoção, adoção para nós dá essa ideia preconceituosa de alguém que não é verdadeiramente filho. Não é filho biologicamente falando. O sentido bíblico é de verdadeiros filhos. Não é de filho arranjado, não é de filho como se não fosse legítimo pelo fato de não ser biológico. Estamos aqui abordando o aspecto espiritual dos filhos de Deus. Como é que Deus vê aqueles a quem Ele deu o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o sentido bíblico é de verdadeiros filhos, nascidos de novo, porque inclusive esses filhos, para se tornarem filhos de Deus, eles precisaram nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por isso eles se tornaram filhos de Deus. São sim filhos legítimos. E o termo adoção, por exemplo, no sentido espiritual, não significa filho ilegítimo, mas apenas agregado. Filhos verdadeiros. É isso o que nós somos de Deus. Por quê?
porque o sentido bíblico é de filhos verdadeiros, nascidos de novo, regenerados, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Se o Espírito gerou em nós uma nova vida, então somos filhos de Deus. Importante entendermos bem esse verso primeiro. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque fomos gerados pelo seu Espírito Santo. Ele nos deu esta oportunidade, este grande privilégio de termos sido gerados pelo Espírito Santo de Deus. É o termo regeneração na Bíblia. E João diz que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, não conhece mesmo. Por quê? Porque não o conheceu. O mundo não conhece Jesus. Sempre estamos falando sobre isto aqui. O mundo não conhece Jesus, então não tem a experiência que nós temos em Cristo. Este privilégio que nós fomos contemplados, para o qual nós somos contemplados por Deus, sermos feitos filhos de Deus. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Como se isso fosse pouco. Mas João vai nos mostrar que o que significa ser filhos de Deus, algo que nós ainda não temos, inclusive conhecimento e entendimento para captarmos a proporção deste privilégio. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós ainda não sabemos completamente o que havemos de ser ou o que será ser filho de Deus na eternidade. Nós ainda não temos esta noção, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar e em toda a sua glória se manifestar a nós, Igreja de Cristo, sendo arrebatados para estarmos com ele para sempre, João diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha o que João está nos ensinando. Nós vamos ver Jesus como ele é, não simplesmente o Filho de Deus encarnado, mas ele na sua glória. Nós veremos como ele é. João diz, e nós seremos semelhantes a ele. É muito, muito possível que nós precisaremos de um corpo glorificado, inclusive por causa disto, para podermos habitar na eternidade. Não existirá mais tempo, não estaremos sujeitos à depreciação do tempo, à destruição do tempo. Olha aí, já dá para a gente começar a pensar, a raciocinar sobre como é tremendo, maravilhoso ser filho de Deus e estar com Jesus na eternidade, gerados espiritualmente por Deus, que é Espírito. Somos filhos genuínos, nascemos de Deus e o feitos filhos por adoção, então, não contempla o significado que geralmente nós entendemos aqui no nosso mundo. Filhos por adoção aqui
é aplicado quando comparados com o Filho eterno de Deus. Por quê? Jesus, o Filho unigênito, é o único Deus Filho, mas nós fomos gerados por Deus, somos filhos de Deus, mas não somos Deus em termos de natureza. Jesus, ele é da mesma natureza de Deus. Então, filho por adoção é aplicado a nós quando se faz essa comparação com o Filho eterno de Deus. Mas não é um tratamento longe disso, longe de ser um tratamento de diminuição, de discriminação. É uma questão de natureza. O unigênito, ele termina se tornando primogênito, mas não tem como nós mudarmos a natureza das coisas. Nós fomos gerados a partir do momento em que cremos em Jesus. Nós nascemos da água e do Espírito, mas lembrem-se, tivemos um início, fomos criados, e Jesus, ele é Deus eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, filhos por adoção aplicado quando comparados com o Filho eterno de Deus, que é da mesma natureza de Deus. Jesus é Deus eterno com o Pai, onipresente, onisciente, onipotente, imutável. Jesus, ele tem todas as características do Deus Pai, todos os atributos do Deus Pai, aqueles incomunicáveis, aqueles que nós não podemos ter. Romanos 8, verso 15 e Romanos 8, verso 23 são aí dois versos importantes para nós lermos relacionado a este assunto. Romanos 8. Verso 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho. Então percebam, realmente filhos. Verso 23 de Romanos 8. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Este é o aspecto bem espiritual, quando nós teremos sido de forma total e completa transformados para vivermos este aspecto completo de filhos de Deus. Hoje nós ansiamos por este momento e por isso, inclusive, João fala: amados, nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não nos foi revelado, na verdade, nós não temos como absorver esta revelação. Então, fica lá para a eternidade, quando estivermos com Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 5, para entendermos ainda um pouquinho mais deste assunto. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos até ler o 6 também. Para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. Percebam, nada por merecimento nosso, mas pela graça do nosso Deus. Então esse termo adoção que nós lemos nesses versos, ele não traz o significado de adoção que nós conhecemos aqui no mundo. É um termo mais profundo, envolvido do amor de Deus e também de uma geração, sim, gerados pelo Espírito, por isso, filhos, semelhantes a Cristo, mas sem a natureza divina de Cristo, que é eterno com o Pai. Este é o verso 2. Vamos ver mais um pouquinho aí deste verso 2. O que nós não sabemos ainda? Como seremos? Porque, inclusive, o Filho que nós conhecemos por ter sido revelado em carne e osso para nós, ele veio como um de nós, mas na eternidade, o Filho em toda a sua glória, ele pode até guardar aspectos da sua manifestação em carne, como o apóstolo João mesmo diz, porém, seremos como ele na glória, e isto será muito mais do que aquilo que nós vemos e experimentamos aqui. O que não sabemos ainda, como seremos. O que sabemos, o que já sabemos, seremos semelhantes a Cristo. Então podemos resumir esse verso 2 desta forma. E aí é importante ainda ler o verso 17 de Romanos 8. Verso 17, bem perto ali do verso 15 que nós já lemos. O verso 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ou seja, desfrutando desta herança maravilhosa juntamente com o Filho da natureza de Deus, o Filho antes unigênito, agora primogênito em virtude de cada um de nós ser filho de Deus também. Mas lembram-se do nosso assunto de domingo, falando sobre herança, a herança que Deus coloca diante de nós é uma herança para ser desfrutada juntamente com o autor da herança. Não é herança também, assim como a adoção, não é herança no significado material como que temos aqui. As heranças deste mundo, elas são herdadas por quem é separado pelo autor da herança em virtude da morte. A herança eterna que nós recebemos de Deus será desfrutada juntamente com Cristo, juntamente com o nosso Deus Trino. Importante lembrar isto, é muito importante que nós nos alegremos com estas verdades eternas que o Espírito Santo vai nos revelando. Verso 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós recebemos uma herança de Deus para viver na eternidade com ele. O próprio apóstolo João, como outros escritores bíblicos, tem falado da necessidade de sermos dignos desta herança, de sermos santos, de sermos puros. Então, é muito compreensível o que está escrito aqui. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, cidadão do céu,
sem ser puro, nós próprios queremos ser purificados, lavados, santificados, e é isso que o sangue de Jesus Cristo faz por nós, nos lava, nos purifica, e nós somos santificados pelo seu Espírito Santo até chegarmos àquele ponto ideal, glorificação, quando estaremos com o Pai. E, como João diz aqui, purificamos-nos a nós mesmos assim como ele é puro. Todo aquele que nele tem esta esperança já vai se purificando ou sendo purificado como ele é puro. Quem tem esta esperança de ser semelhante a Deus, de ser semelhante a Jesus. E já vimos logo no início que nós vamos ser semelhantes a Jesus, seremos como ele. Purifica-se a si mesmo, Deus é santo, somente sendo puro como Deus poderemos estar na sua presença. Mais uma vez aí, Lucas 20, verso 35. Os que forem considerados dignos, Jesus fala, de estarem lá na outra era, esses vão estar com Jesus, com o Pai, puros, santos. Isto começa neste mundo e é inclusive característica daqueles que creram em Jesus e entregaram suas vidas a Ele. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Bem, João estava falando aqui de nós na eternidade, aquilo que Deus tem preparado para nós e que ainda não nos foi manifestado pelo fato de não podermos presenciar em carne e osso, ou no linguajar bíblico, carne e sangue, que não herdam a vida eterna. Então agora João começa a falar um pouco daquilo que atrapalha, daquilo que impede alguém de desfrutar essa eternidade. Ele diz no verso 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Começa por aí. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então nós temos aqui um conceito de pecado e do praticante do pecado, o pecador. Definição bíblica de pecado, transgressão da lei, erro. Pecado significa erro. Bem lá na sua origem de etimologia, as pessoas falam errar o alvo, né? Então é isso que João está falando aí no verso 4. Pecar é errar, pecar é transgredir. Se nós começarmos a pensar no nosso Deus santo, puro, perfeito, pecar é uma característica do imperfeito. Ele erra, ele comete falhas. Verso 5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quer ir para a eternidade? Quer morar com Cristo? Quer desfrutar dessas características e do caráter de Cristo? Quer ser semelhante a ele? João fala aqui, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Por quê? Pecadores não vão herdar a eternidade. É necessário que esses pecados sejam retirados. Nós somos perdoados, lavados, purificados e assim podemos estar com Cristo na eternidade. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. É por isso que ele satisfaz a justiça de Deus. Como nele não há pecado, ele é perfeito com o Pai, é da natureza do Pai, então ele veio, o único que satisfaria a justiça de Deus. Ele, da natureza divina, veio para tirar os nossos pecados. De que forma? Levando sobre si e sacrificando, crucificando, pregando, executando-os na cruz. Então Jesus tira pecados. Nós sabemos disso, a Bíblia é
farta nesses termos, e lá em Isaías 53, profecia messiânica bem clássica em termos de Bíblia, nós lemos nos versos 11 e 12 sobre isso. Apenas estes 2 versos, mas a Bíblia fala bastante sobre este aspecto de Jesus, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, inclusive. Isaías 53, versos 11 e 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus fez isto por nós. João está nos lembrando isto. Todo aquele que crê no Filho de Deus, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creram no seu nome, aqueles que creram em Jesus. Verso 4, verso 5, falando aí sobre pecado e a solução de Deus para este problema nosso tão sério, o problema do pecado que nos impede de estar na eternidade. Impediria, se não fosse a providência de Deus, em Cristo. Nós podemos ter esta certeza de estarmos com o Pai na eternidade. Mas aqueles que rejeitam Cristo, infelizmente, por causa de sua natureza pecaminosa, e porque não deixaram Deus resolver este problema nas suas vidas, eles permanecem hoje na condição de condenados. Podem sair desta condição, mas é a condição em que estão no momento. Verso 6. Todo aquele que permanece, todo aquele que nele permanece, que permanece em Cristo, não está no pecado. E é exatamente isso que eu acabei de falar. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. O apóstolo João é muito direto. Há pessoas que não gostam que nós falemos de forma tão clara, querem que nós falemos de forma talvez disfarçada ou mais leve acerca do pecado, acerca do inferno, acerca da justiça de Deus, acerca da condenação eterna para aqueles que rejeitam a Cristo neste mundo. Mas vejam como a Bíblia é direta. Olha o apóstolo João aí, o apóstolo do amor, que, ora, como o Pai não quer que ninguém se perca, por isso fala de seu Filho, por isso fala de Jesus. Mas essa é a realidade. Todo aquele que nele permanece, aquele que permanece em Cristo, porque o recebeu como seu Salvador pessoal e o serve como Senhor, este não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu, então despreza Jesus. Estar no pecado, o que significa? Viver no pecado, viver pecando, estar entregue ao pecado, muitas vezes sequer ter a consciência pesada em relação a isto. Ser dominado pelo pecado, não ter sido resgatado por Jesus, ser escravo do pecado. Isso é estar no pecado. Quem conhece e quem não conhece Jesus? Estilo de vida vai revelar quem conhece e quem não conhece Jesus. Então, cada um de nós tem condições de olhar para a sua vida
e saber chegar à conclusão se conhece ou não a Jesus por experiência pessoal de conversão. Te agrada desagradar Jesus? Você não o conhece. Te agrada agradar a Jesus? Colocá-lo em primeiro lugar na sua vida? Está claro que você foi feito filho de Deus, você foi gerado espiritualmente, nasceu da água e do Espírito. Verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Sabemos que Jesus é justo porque ele foi o único da parte do Pai digno de assumir os nossos pecados, de pagar pelos nossos pecados. Nós não tínhamos condições de fazer isto, nem por nós mesmos, nem por mais ninguém, mas Jesus não tinha pecado, ele é o justo. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Deus nos ajuda. O Espírito Santo de Deus está conosco para este propósito, para nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus, a praticar a justiça de Deus e assim sermos chamados de justos, porque fomos justificados, e ter sido justificado significa declarado justo, tornado justo. Jesus fez isto por nós. Então, qual é a característica daquele que entregou sua vida a Jesus? Ter uma vida que agrada a Deus. Ser justo em termos de vida, como Jesus é justo. Andar como ele andou neste mundo. Então, justo é aquele que pratica a justiça, conforme 1 João 2,29, que nós já estudamos, é nascido de Deus. Quem é correto, anda corretamente. Você sabe se você anda corretamente. Você sabe que Deus é perfeito, que Deus é santo, e você sabe quais são as exigências de Deus para conosco. Você sabe se você quer agradá-lo ou não. Verso 29 de 1 João 2 diz assim: se vocês sabem que ele é justo, Jesus, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você pratica a justiça? Você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. Não deixe que ninguém os engane. O apóstolo João diz aí: não deixem que ninguém os engane. Ele se refere aos gnósticos de sua época, que não praticavam a justiça. É bom que nós nos lembremos dos conceitos deles. A matéria é má, este corpo é matéria. Então, como este corpo é mau e a parte espiritual, na dualidade em que eles acreditavam, era separada da matéria, então eles falavam: você pode fazer o que você quiser, porque isso aí não tem jeito mesmo. Então, eles não praticavam a justiça, sua pregação era falsa. Nos nossos dias também, todo aquele que não pratica a justiça, sua pregação é falsa. E se falar uma coisa, mas fizer outra, fariseu, falso, hipócrita. Vamos tomar cuidado com essas pessoas, por mais que falem de Bíblia, que falem de Deus, olhe para a vida deles. Às vezes a mensagem até é mensagem genuína do Evangelho, mas aquele que está pregando esta mensagem não é digno de estar fazendo isso, inclusive. E se for nova criatura, Deus vai ainda trabalhar nesta vida para que ela seja mudada, né? Para que ele se modifique. Verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha como João é direto. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo
ele vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez aqui, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Falamos de forma bem clara que o diabo existe, ele é Satanás, nosso adversário, ele quer nos destruir, ele quer nos prejudicar, ele quer causar confusão, quer enganar pessoas, quer afastar pessoas de Deus. Aquele que pratica o pecado é do diabo porque ele vem pecando desde o princípio. Então percebam aí, pratica a justiça, nascido de Deus, pratica o pecado, é do diabo. E Jesus fala isso lá na sua discussão com os fariseus. O pai de vocês é o diabo, ele é o pai da mentira, mente desde o começo. Vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo. Ele é o pai de vocês. Jesus fala de forma bem clara isso aos fariseus. E olha, não há meio termo. Não tem como disfarçarmos palavras. Não tem como ser aqui atenuante. Nem é bom. Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É necessário que uma decisão seja tomada. E para que essa decisão seja tomada a favor de Cristo, ao lado de Cristo, é importante que se entenda espiritualmente qual é a nossa situação diante de Deus, diante do pecado, diante da justiça de Deus, para que possamos herdar as promessas de Deus para nós na eternidade. Então, não há meio termo. Jesus é aquele que resgata do pecado para a justiça todo aquele que nele crê e o recebe. Verso 9. Vamos caminhando para o final deste estudo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. O que João está querendo dizer aí com não pratica o pecado? Não vive pecando, não tem por característica viver pecando. O que acontece, na verdade, quando nós pecamos? O pecado nos entristece. O pecado entristece todo aquele que pertence a Cristo. Por quê? Porque nós percebemos que naquele momento nós o entristecemos. Nós entristecemos o seu Espírito Santo que habita em nós. Então, quando o pecado acontece na nossa vida, porque infelizmente ainda estamos nesse mundo, somos imperfeitos, sujeitos à falha, quando isso acontece nós ficamos tristes, mas confessamos nosso pecado, a comunhão é restabelecida e voltamos a caminhar com o Senhor, voltamos à comunhão, adorando ao Senhor, louvando o seu nome. Então, é isso que João quer dizer com todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é filho de Deus, né? Não pratica o pecado, não vive em pecado, não vive praticando o pecado. E verso 10, para nós terminarmos este estudo, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Fica bem claro, quem vive no pecado, quem vive afundado em pecado, quem cada vez quer pecar mais, quem não está nem aí ou quem não se importa em mudar de vida para agradar a Deus. Estes, está bem claro, não são nascidos de Deus, não são filhos de Deus. Então sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, quem não anda de acordo com a vontade de Deus, não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. E aqui João introduz o assunto que nós vamos estudar na semana que vem. Quem não procede de Deus, quem não anda de acordo com a sua justiça, quem não pratica a sua justiça, quem não está nem aí com a sua vontade e quem não ama ao seu
irmão. Então isso aqui é uma conclusão que nós temos aí, dali do verso 8 e de todo esse contexto acerca de quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus, qual a característica do filho de Deus e quem não tem como característica ser filho de Deus, ou seja, o praticante do pecado. Quem não ama as pessoas não é filho de Deus. Na semana que vem falamos mais sobre isto. Amar a Deus, Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a ti mesmo, matéria do apóstolo João que ele vai tratar na próxima semana aí nós vamos falar sobre isto. É assim, irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar mais uma vez e assim estamos encerrando mais este estudo da palavra de Deus. Agradecemos, Senhor, por este estudo. Agradecemos pelo que o Senhor fez por nós e como o Senhor usa o teu servo, apóstolo João, para de forma bem clara nos mostrar a distinção entre aquele que é nascido de Deus e aquele que é, infelizmente, filho do diabo. Te agradecemos por este estudo, te agradecemos pela tua palavra colocada à nossa disposição para nosso crescimento, para nosso amadurecimento. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia a vivermos mais de acordo com a tua vontade e a comunicarmos a tua palavra àqueles que precisam dela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um dos irmãos. Amém.